Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Por essa ninguém esperava, né? Abel Ferreira está fora. Quer saber o que aconteceu? Assiste o vídeo até o final, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora para a notícia. Falando do clássico aqui de São Paulo. Vai ter Palmeiras, o líder do campeonato, enfrentando o Corinthians na casa do rival. Pois é, final de semana de derby pelo Campeonato Brasileiro, 11ª rodada. O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira na Academia de Futebol. O Corinthians treinou na Argentina. Na quinta-feira venceu, estreou com vitória na Libertadores, fazendo 2-0 no Platense. Destaque para o Rodrigo Garro com 2 assistências. Uma delas para o jovem Kaique, de 21 anos de idade. Outra para o atacante Yuri Alberto. O técnico estreante, Fernando Diniz, gostou do que viu e fez projeções. A minha previsão para frente é muito positiva. Acho que o time vai evoluir muito com o treinamento. Acho que é um time que tem muita qualidade e jogadores que têm muita vontade de trabalhar. Isso dá para perceber, já dava para perceber jogando contra. E nos primeiros contatos isso é muito nítido. É um time muito trabalhador que representa muito o que é a torcida do Corinthians. As duas equipes se encontram no domingo às 18h30 em Itaquera, neste Campeonato Brasileiro, 11ª rodada. Duas equipes que terão desfalques importantes. O Alvinegro, mais uma vez, não vai ter o Memphis Depay, não vai ter Guinegão e também o Caio César, por exemplo. O Palmeiras tentou efeito suspensivo para o técnico Abel Ferreira, mas não conseguiu, portanto, não terá o treinador português no banco de reservas. O Palmeiras não poderá contar com John Arias, que está suspenso, além de Piquerez e Jefté, que estão machucados também. Quem falou depois do treino desta sexta-feira foi Andrés Pereira. Ele bateu um papo sobre a importância desse clássico, do derby paulista. Vamos ouvir. O jeito de a gente se preparar para esse jogo sempre é diferente, tem algo a mais, sabe que vai ser um jogo difícil, a gente sabe da qualidade deles também, mas a gente tem que focar no nosso trabalho, recuperar o máximo possível, se preparar da melhor forma e a gente vai lá para ganhar o jogo. Andrés Pereira é o líder de assistências no Campeonato Brasileiro, são 8. Ele também falou sobre esse assunto. O time me ajuda muito, qualquer passe que eu dou para frente ali pode sair um gol, então isso facilita muito para mim esses números. Fico muito feliz também na tática da comissão técnica do Abel, me sinto muito à vontade e isso ajuda bastante também dentro de campo. O Palmeiras volta a treinar neste sábado pela manhã, por volta de 10 horas da manhã na Academia de Futebol. Já o Corinthians treina à tarde no CT Joaquim Grava. O clássico está marcado para este domingo, às 18h30 em Itaquera, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pois é o momento de afirmação do Fernando Diniz ou de confirmação do Palmeiras na liderança do campeonato, abrindo mais vantagem. Não deixa de ser um jogo interessante, um jogo que para a cidade e pelas circunstâncias, pela história, normalmente um time que está por baixo, né, quando acontece Corinthians e Palmeiras, dá a virada. Isso não quer dizer que o Corinthians vai ganhar, mas historicamente isso aconteceu várias vezes com o Palmeiras, a mesma coisa. O Palmeiras estava embaixo, o Corinthians em alta, o Palmeiras ia lá e ganhava o jogo, enfim, essa é a história do clássico, a história que muita gente gosta de recordar e também vale a pena, porque é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Corinthians e Palmeiras. Eu vou começar com você, Danilo Lavieri, porque, rapaz, não sei se você tem isso, mas cara, vai chegando sexta-feira, é Corinthians e Palmeiras, vai ficando mais difícil, o tempo não demora um pouco a passar, o ar vai ficando mais pesado. Só eu que sinto isso ou para você é mais tranquilo? Me conta. Fala, Massini. Voltei agora há pouco lá do Parque Nubank. Eu sei que você não quer falar disso, mas para mim já tem o meu favorito. Eu também. Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians, cara. Assim, eu normalmente acordo no dia, assim, dependendo do jogo, claro, né? Naquelas finais de naqueles mata-matas de Libertadores, eu era mais jovem e eu lembro de ter passado a semana sem dormir. Final, aí você fica um pouco mais. Em jogo de campeonato, pontos corridos, assim, é muito importante.
mas eu fico mais pro dia. Então eu imagino que domingo eu vou acordar mais ansioso. Hoje ainda, para ser sincero, ainda não estou tanto pensando no jogo, talvez porque o estágio estivesse agora no evento, estava agora também no evento lá também, talvez, enfim, não sei. Mas acho que é um jogo muito importante que eu vou acordar mais no domingo. E muito importante não só por ser Palmeiras e Corinthians, mas pelo campeonato de uma forma geral. O Palmeiras tem uma oportunidade gigante de manter uma distância muito importante, de repente secar Fluminense e Flamengo, que iam jogar no sábado, mas acabaram mudando para o domingo, então jogam ali no mesmo dia. Secar ali, torcer por um empatezinho, de repente, acho que é um resultado ideal. Se não, de repente, o próprio Fluminense ganhar, mesmo que o Fluminense esteja mais perto, acho que é um rival menos, que a gente acredita menos pro decorrer do campeonato, né? Então eu acho que é um jogo bem legal, sempre movimenta muito e que estou um pouco na expectativa de como vai ser a gestão de elenco do Abel Massini, por conta do cansaço que eu vi no jogo contra o Júnior Barranquilla, sabe? Então eu tenho essa minha questão de como vai ser o uso. Lembrando que desta vez, o que o Abel sempre reclama está a favor do Palmeiras, né? Que é o Corinthians ter jogado na quinta e o Palmeiras na quarta. Perfeito. Bom, você falou, quem é que estava no evento? Eu perdi aqui, desculpa, Guri. Quem que você falou que estava no evento, Danilão? Não, eu tava lá no evento agora. Você tava. No achei estádio, que algum jogador. E aí eu tava... Não, no jogador nenhum, não. Eu tava lá e eu falei que talvez por isso eu esteja aqui agora, neste momento em que a gente praticamente está ao vivo, mas não está ao vivo, gravando aqui. Isso. Eu ainda estou um pouco na cabeça do estádio do Parque Nubank, a minha opção. Pelo amor de Deus, votem Parque Nubank. Eu escolhi Nubank Park, mas enfim, cada um faz a sua escolha aí. Nós vamos falar disso já. Porque o 2 toques hoje vai ser 3 toques, daqui a pouco o Vinícius vai entrar também com a gente, mas deixa eu falar uma coisa para você, cara. Você tá preocupado com gestão de elenco, mas o Maurício jogou meio tempo, o Arthur jogou meio tempo, o Sousa jogou meio tempo, o Arias não vai jogar. Aonde ele poderia gerir elenco? Qual jogador você acha que poderia sair? Os 2 volantes? O Andrés também não jogou o jogo inteiro. O que você acha? Qual é a tua ideia? Não, assim, eu acho que a gente já sabe que o calendário do Brasil é ruim. A gente já sabe que a Libertadores é grudada com o Brasileiro, que é grudada com a Copa do Brasil, que vão ter 18 jogos em 2 meses, que abril e maio vão ser sangrentos e tudo mais, né? 9 jogos em cada mês. Então, eu vejo que o Palmeiras e o Abel, eles deveriam pensar em maneiras de tentar minimizar esses efeitos. Treinando menos, dando mais treino no vídeo do que no campo, como ele disse na entrevista, beleza, pode ser. Mas num jogo, numa semana em que o Palmeiras saiu de Salvador para Colômbia e depois volta da Colômbia para São Paulo para jogar um derby, eu acho que nesses 3 jogos não dá para jogar os 3 jogos com o mesmo time. Tirando a suspensão do Arias, o Palmeiras pode repetir a escalação em 3 partidas consecutivas. Isso eu acho ruim. Acho que contra o Júnior Barranquilla, quando o Sousa entrou, e olha que foi só o Sousa de mudança que para mim mudou mais, mas já mudou o ritmo do ataque. Por quê? Porque o Sousa estava num frescor melhor do que o Maurício. Então, mais do que a questão do jogo do Corinthians em si, eu acho que o Palmeiras errou nesse caso, no jeito de gerir nos 3 jogos. E eu não tô falando, Massa, para mudar o time inteiro, porque é a estreia da Libertadores, não tinha como jogar com o time B. Mas, por exemplo, no Júnior Barranquilla a gente vai pôr o Evangelista, tira um dos volantes, tanto faz, ou Marlon ou Andréas. A gente vai pôr o Sousa no lugar do Alan, e vai pôr o Kelvin no Giai, sei lá, mas 2, 3 trocas, para você ter 2, 3 jogadores que vão descansar. Já que o Arias já não vai jogar contra o Corinthians, joga todo o tempo, como foi o que aconteceu na Colômbia, e descansa contra o Corinthians. E aí agora contra o Corinthians, voltaria, vamos imaginar que o Andréas não tivesse ali jogado desde o começo, ou que o Flaco, enfim, 2, 3 jogadores de um jogo para outro, sabe? Eu acho que o Palmeiras tem um elenco suficiente para fazer essa rotação, para manter o físico em dia. O físico é muito importante e para não cair tanto no nível técnico. Não é uma baita crise, não é uma baita crítica ao Abel, não é meu Deus do céu, que erro absurdo. Não, é uma observação pontual
a partir do momento que eu acho que o Palmeiras tem um baita elenco qualificado para poder jogar contra o Júnior Barranquilla num alto nível, mesmo com essas 2, 3 trocas. Perfeito. Bom, agora é o seguinte, o Palmeiras joga domingo contra o Corinthians e depois na quinta-feira. Então, assim, Danilo, eu não sei não, eu acho que ele vai manter, vai dobrar a aposta aí, vai colocar os caras em campo. Eu também acho. Com a troca do Danilo, do Sousa na vaga do Arias, acho que é isso. Agora, você entraria com o Arthur desde o início? Por quê? O Arthur claramente sentiu o jogo da Libertadores. Ele já jogou derby, claro, ele tá uma vida no Palmeiras, já jogou derby, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um derby lá, na casa deles, aí complica, né, cara? É diferente. Você manteria o menino? Só no mês passado, a Bet365... Eu acho até que pode ser, eventualmente, que ele sinta, mas eu acho que quem sente mais é o Palmeiras com Kelvin na esquerda. Então eu acho que eu preferia ficar com o Arthur, mesmo com a possibilidade dele sentir um pouco o jogo. Aí o Abel vai ter que ver ali. Então, coloca o Arthur, se ele perceber que ele tá sentindo muito, fala pro Marlon, fica esperto, faz a cobertura do moleque aqui, não sobe tanto, fala pro moleque não subir tanto, e aí no intervalo troca, faz alguma manobra nesse sentido. Eu particularmente não começaria o jogo com o Kelvin aberto pelo outro lado. Preferiria manter o Arthur até para dar uma maturidade para ele, para tentar ele ir evoluindo aos poucos e pegando essa cancha aos poucos. Manteria o moleque sim pela esquerda, Massa. Beleza. Bom, eu pensei numa outra alternativa. Que outra alternativa no seu Kelvin torto pelo lado esquerdo nós temos? O Felipe Anderson, e aí jogar com o terceiro zagueiro? Se for jogar com 2 alas e 3 zagueiros, pode ser. Poderia ser o esquema que ele já fez. Você recua, por exemplo, o Giai mais para fazer um terceiro zagueiro e abre ali pelo outro lado, né? Ele já fez isso até contra a LDU, né? Contra a LDU foi o Alan, né? Que foi lateral ponta, né? Então, ele já fez isso em alguns outros momentos, mas aí eu acho que perde um pouco dessa identidade aí, desse jeito de jogar que o Palmeiras já está bem adaptado. Então, eu vejo mais as chances dele repetir o Arthur realmente do que ter essa mudança. Mas não dá para descartar, né? Vai ser. Qual que é a grande questão, né, Massa, de você fazer essa troca? O Palmeiras estava na quarta-feira à noite jogando na Colômbia, voltou, chegou na quinta. Aí hoje deve ter tido um treino leve, amanhã mais um treino leve. É difícil fazer essa troca num jogo tão importante, com uma alteração assim, que não é simplesmente um 6 por meia dúzia, né? Então não sei se ele teria tempo de treinar isso, sabe? E com relação ao Abel Ferreira do STJD, impressionante, né? O STJD deu 8 jogos de suspensão do Abel por conduta inapropriada, talvez, do lado do campo. Pode ser. O Abel às vezes exagera, às vezes perde um pouco o controle, mas quem que não faz isso ali do treinador? O Zubeldia. O que o Zubeldia faz? E tantos outros treinadores. O Abel tomou 8 jogos, já cumpriu 2 no automático, né? Porque são jogos diferentes. E aí, para surpresa mesmo, eu ia falar para surpresa de pouca gente, mas é surpresa. O Palmeiras entrou com efeito suspensivo negado pelo STJD. Negado. O mesmo STJD que concede efeito suspensivo para vários e vários casos. Aliás, casos bem mais graves do que o do Abel Ferreira. Casos muito mais graves. Combinar tomar um cartão amarelo, né? Lembra? Quem que era o jogador? Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi suspenso. Pena branda, hein? Pena branda. Foi condenado a 12 jogos de suspensão por forçar um cartão amarelo e beneficiar amigos, familiares, em função das bets. E o que aconteceu? Punição, 12 jogos. 12 jogos. Sendo que o Nino Paraíba tomou 720 dias. 2 anos de punição. O Igor Karius,
365 dias, 1 ano de punição. Banidos do futebol: Diego Portífero, não sei, Gabriel Tota, Matheus Gomes e Igor Catatal. Banidos do futebol. E aí o Bruno Henrique, que tomou 12 jogos, sabe o que fez o STJD? Que é rigorosíssimo, suspendeu a punição de 12 jogos. Aplicou o quê? Uma multa de 100 mil reais para o Bruno Henrique, tá bom. Uma multa para ele resolve, para ele aprender, para ele entender que não pode forçar o cartão e avisar as pessoas que vai tomar o cartão, que não pode fazer isso. Então, para o Bruno Henrique, a multa é de 100 mil reais. Já para outros jogadores, a punição é muito mais pesada. É o rigor da lei para outros atletas. Para o Bruno Henrique, uma fragilidade da lei, né? Foi o que aconteceu nesses casos. E agora, esse mesmo STJD não concedeu efeito suspensivo para o Abel. E sabe o que vai acontecer? O Abel está fora do clássico do final de semana. Por ter uma conduta, talvez, antiesportiva do lado do campo, uma conduta que não deveria, inadequada ao lado do campo, tá. Mas vamos falar então de outro caso mais recente, hein? Mais recente. O Bruno Henrique não é tão longe assim, não. O Bruno Henrique foi em novembro de 2025, ou seja, do ano passado. E aí o Bruno Henrique voltou a jogar, a punição foi zerada, voltou a jogar, fez gols e ajudou o Flamengo a ser campeão brasileiro. Flamengo campeão brasileiro com o Bruno Henrique jogando e fazendo gols. Sem punição. 100 mil reais para o Bruno Henrique. Liberado. Pode jogar. E aí o Abel não pode ficar do lado do campo, porque o Abel realmente representa algo que o STJD repudia no futebol. O Abel representa algo que o STJD repudia, né? O Bruno Henrique não. Os outros jogadores sim, o Bruno Henrique também não. E aí vamos falar do Carrascal. Carrascal também suspenso por jogada violenta, punido pelo STJD com 4 jogos. E o que aconteceu? Na Supercopa do Brasil, né? Jogada violenta, punição, 4 jogos. É o peso da mão do STJD contra um atleta do Flamengo. O Flamengo entrou com efeito suspensivo. O que aconteceu? Concedido pelo STJD. Está liberado, não tem problema. Depois vai ser julgado, joga mais para frente. E a gente vê o que acontece. Então, essa é a história de sempre. 2 pesos, 2 medidas. Principalmente quando são atletas do Flamengo. Começou cedo esse ano, né? Começou cedo esse ano. Que o ano passado foi lá na reta final, né? Palmeiras sendo prejudicado no Maracanã, não acontece nada. O juiz erra a favor do Palmeiras do Morumbi. Meu Deus, foi um estardalhaço, né? Juiz punido, afastado. E aquela mensagem enviada que os árbitros realmente não poderiam errar contra o Flamengo, porque seriam punidos. Mas a favor estava tranquilo, como foi o Wilton, que errou e foi apitar no jogo seguinte. Não tem problema nenhum. Então a gente precisa falar sobre tudo que está acontecendo aí, sobre as decisões do STJD, né, que a gente tem que ficar de olho e ficar comentando com vocês, porque é impressionante como para uns a pena é rígida, é dura, para outros é branda, como se não tivesse acontecido nada. E às vezes a pena que é branda é mais grave do que é pesada, né? Porque uma atitude dentro de campo, uma jogada violenta, para mim é muito mais pesado do que um treinador que às vezes troca umas palavras mais duras com a arbitragem. Mesmo às vezes ele tendo razão, tá? Então era isso que eu tinha que falar para vocês, que começaram cedo esse ano, tá? Sem vencer as 7 rodadas no Brasileiro, o Corinthians despencou para a 16ª posição com 10 pontos, logo acima da zona de rebaixamento. A chegada de Fernando Diniz é o triunfo sobre o triunfo sobre o Platense pela Libertadores, porém parece ter dado novo ânimo ao time. Mesmo assim, o Timão precisa encerrar o derby em um jejum de 2 meses sem vencer Itaquera. Já o Palmeiras defende a liderança do Brasileiro com 25 pontos. O time não pode ser ultrapassado nesta rodada, mas tenta manter a boa gordura na ponta depois de empatar com o Barranquilla quarta-feira na Colômbia pela estreia da Libertadores. Punido pelo STJD, Abel não poderá ficar no banco. Vamos para a provável escalação.
começando pelo Corinthians. Hugo Souza, Gabriel Paulista, Mateuzinho, Gustavo Henrique e Bidu. André, Ranielli, Bidon, Garro, Kaique e Yuri Alberto. Já o Palmeiras vem com Carlos Miguel, Gustavo Gomes, Murilo, Giai, Arthur, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Maurício, Sousa, Flaco Lopes e Alan. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.